Opa, opa! Chegamos! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Empreendedoras em Ação. Esse mês pra lá de especial, né? Afinal de contas, novembro chegou. Você sabe o que tem de novembro? Mas você sabe que aqui do meu lado tem a minha parceira de todas as noites, ela, Fabiola Kunigami. Boa noite! Que voz, né, gente? Já sabe, né? Qualquer coisa faz aquele telefonema. Mas novembro chegou, parceira. Novembro Chegou é mês do chegando. quê? O empreendedorismo feminino. Então, gente, sabe aquela empreendedora raiz? Aquela mulher que já experimentou de tudo, já se reinventou e tá cada dia melhor? É ela. A gente conversa hoje com Lívia Ribeiro. Lívia, seja super bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. É um prazer ter você aqui. A gente ficou pensando, né? Quem pode representar todas nós? Qual mulher da nossa rede pode falar sobre esse movimento de empreendedor? E você tem bastante história. Fala pra gente aí. Responsabilidade. Pois é, eu tenho bastante história nesse meio do empreendedorismo. Acho que desde muito nova, eu sempre gostei de fazer algo por mim, para mim, e sempre gostei de desenvolver as coisas. Então, eu acho que isso é bem raiz também no meu sangue, realmente. E com o passar dos anos, né, eu fui para essa área do empreendedorismo, fui estudar, e estudo até hoje, né? E fui empreender. E cá estou eu. Então conta aí pra quem não te conhece, aonde você está empreendendo agora, porque a gente vai conversar bastante. Bom, no exato momento, eu trabalho como uma consultora numa empresa de distribuição de cosméticos pet. E é aqui de Friburgo, né? Mas a gente representa algumas marcas famosas e a distribuição é pelo estado e pela internet no Brasil todo também. E a área do pet é algo que te encanta, né? Pois é, nunca pensei, na verdade, em entrar nesse ramo, mas lá atrás eu fui fisgada por ele e nunca mais consegui sair. E como é que foi isso? Conta pra gente. Eu, um belo dia, recebi uma ligação de um tio meu e ele falou comigo: eu quero investir em algo novo, vamos para o mercado pet. Isso há 12 anos atrás não tinha nada assim de muito diferente no mercado. E foi quando ele falou comigo: vamos empreender nessa área. Eu falei: vamos. E ele é concursado da Petrobras, né? Então ele tinha o outro trabalho dele paralelo e ele trabalhava embarcado. E nós conversamos, visitamos alguns possíveis clientes, fizemos algumas reuniões, a gente procurou muita coisa de material que pudesse ajudar para o que a gente ia começar a fazer. E ficou tudo combinado, tudo certo, e ele nunca mais falou comigo. Olha, gente, momentos Nossa. confidências, entendeu? Tio, você que sumiu, olha lá, hein? Não, ele sabe, a gente já conversou superou, depois Fá? disso, mas assim, não, até hoje eu não sei realmente o que aconteceu naquele momento, mas ele simplesmente sumiu e ele botou uma pulguinha atrás da minha Exatamente, orelha. mas despertou em você o que você... Sim. Talvez ele tenha sido esse despertar na sua vida. E era só pra isso, né? Que ele precisava... O mecanismo ali, né? Exatamente. E aí, quando despertou isso, né? Eu falei, bom, ele não vai, eu vou. Não vou ficar esperando. A gente já tinha dado o primeiro passo de começar a identificar tudo do mercado, né? Fornecedor e tudo mais. E eu falei, eu vou. E aí Isso foi jovem, quando né? eu comecei, eu tinha 21 anos. Eu estava no iníciozinho da faculdade também. Mas, assim, não tinha muita experiência na parte de gestão, né? Então, isso tudo foi indo muito devagar no início. Eu fui fazer a faculdade um pouco antes de me formar. Eu fui para um projeto do Sebrae, fiquei lá por algum tempo também. Foi algo que me deu muita bagagem, porque eu lidava diretamente com as empresas. Então, a gente vai descobrindo, né? Os erros e acertos, e com isso tudo a gente também vai aprendendo. E depois, antes de me formar também, eu já estava trabalhando na Petrobras, né, que eu fui contratada para da área de engenharia, na verdade, era para o desenvolvimento da obra, e eu trabalhava na parte de
planejamento e controle dessa obra, né? E ali também foi um outro mundo que eu acho que foi muito legal para mim, porque... E aí você estava empreendendo no ramo pet Sim. e trabalhando na Petrobras. Sim. Porque quando essa ideia, né, me foi essa pulguinha ali atrás da orelha, começou a virar um negócio, eu era muito nova e, assim, realmente não tinha capital para investir num negócio, né, para poder... capacidade até técnica também para ficar só ali, né? Não tinha um conhecimento suficiente. Isso tudo a gente fui agregando ao longo do tempo. Esse período lá embaixo também me deu, assim, muito conhecimento, né, em sistemas, nossa, muita coisa de aprendizado dentro da própria universidade também, Petrobras. Foi muito legal esse período. E eu fiquei lá por 3 anos até vir aquele rombo todo que a gente já sabe que aconteceu. E aí, quando meu contrato finalizou, eu literalmente fechei as portas da gerência, né? Porque éramos quase 40. Eu era uma das 3 meninas, o restante eram todos homens. E quando as portas se fecharam, eu fui a última a sair. Então, eu fiquei lá realmente até o final mesmo. E foi algo muito legal, mas aquilo ali me impulsionou muito para querer algo diferente. Porque é um mercado, né? Esse mercado... tanto da engenharia quanto do petróleo, é um mercado muito instável para emprego. Sim, quem entra dificilmente sai, mas muito difícil entrar, muito difícil você trocar. Então, é um mercado muito fechado. E foi o que me deu aí o gás para poder continuar. E, assim, mais conhecimento e o investimento também. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, agora é só... Vou focar só no desenvolvimento dos acessórios, que foi o que eu decidi fazer da área pet. E a partir dali foi quando eu comecei, e aí fiquei até o ano passado. Dali foi conhecendo compradores, né? Porque Sim, aí você sim. Mas e quanto tempo você ficou com a tua empresa? Nossa, eu comecei sozinha, na verdade, assim, né, lá atrás. A gente lembra, isso tem quanto tempo da empresa que você começou a fazer os acessórios? Que eu comecei em 2011. Ah, tem bastante Muitos tempo. anos. A gente conheceu, ela já estava... Já estava com o negócio já montado. E aí, 2016 foi quando eu saí desse projeto lá da Petrobras e realmente fui focar só na parte do empreendedorismo. E foi muito legal porque, assim, a gente já te conheceu já com a empresa, né, estabilizada, mas a gente percebeu que você tinha alguns pulos do gato, alguns gatilhos para fazer com que a sua mercadoria chegasse a lugares diversos, que a gente vê que muito empreendedor não tem. Você associa isso a alguma coisa, assim? Lógico, as questões do estudo, mas na prática, assim, quais foram as ações, de repente, que quem está assistindo em casa pode repensar para começar a fazer para ter resultado no seu negócio? Olha, no momento que eu resolvi fazer só isso da minha vida, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e investi ali. O negócio tinha que dar certo. Eu Muito tinha bom. que fazer dar certo. Não podia dar errado pelo meio do caminho. E se desse, ia ser só um degrau. Eu ia ter que fazer dar certo em algum momento. Eu fui muito focada em fazer dar certo, né? E aí eu comecei e eu era sozinha. Eu comecei produzindo, eu produzia, eu comprava, eu vendia, eu fabricava, eu fazia tudo. E isso na minha própria casa. Até um belo dia que eu acordei, eu fui dormir, na verdade, junto com todos os acessórios na minha cama, porque já não tinha mais espaço na minha casa para botar nada. Aí naquele dia me despertou, eu falei, não, agora eu preciso ter um local só para isso e preciso ter gente para poder me ajudar. Isso foi mais ou menos quanto tempo depois? 1 ano e meio, mais ou menos, depois. E eu fui, assim, botava tudo dentro do carro, nunca tive medo de dirigir, então fui viajando, fui visitando, fui batendo de porta em porta, fui recebendo vários nãos que a gente recebe. Mas a venda tem isso, né? Tem que ter o jogo de cintura. Se a gente não estiver disposto, né, para quem está escutando a gente aí, a ouvir não pode pensar em vender. E a constância, né? Mas é o tipo de cliente que eu mais gosto até hoje. Porque quando ele te fala não, ele te desafia. E aí vai do seu poder ali de persuasão, de mostrar para o cliente o que é bom para ele e que você pode atender ele da melhor forma possível. E que você entende do que você está Também, falando. exato. E aí eu fui batendo de porta em porta. E assim as coisas foram acontecendo, né? Até o início da pandemia. Porque aí quando chegou na primeira semana da pandemia, fecha tudo. Eu estava casada nessa época e
ele olhou para mim e falou, e agora? Eu falei, agora tá ótimo, eu vou tirar férias. Porque eu não tinha tirado férias até então. Nunca tinha tirado uma férias. 10 anos. Já tava realmente... Exato. Assim, a gente fica cansado, né? E eu falei, vou tirar férias, tá tudo bem, tá tudo pago. Por enquanto, tá tudo bem. E fiquei 5 dias em casa e os clientes começaram. E foi a hora que me deu um start, que eu falei, opa, antes eu tava indo atrás dos clientes, agora tá tudo virando. Agora eles vêm atrás de mim, né? Eles começaram a ligar. E assim, com 5 dias eu tive que voltar para confecção. Tive que contratar mais 3 funcionárias. Olha que Isso é legal, fantástico. gente. Sim, Adoro. é ruim falar isso por um lado, mas é muito bom falar pelo outro. Mas o Não. período da pandemia foi o período que, assim, eu tive um boom realmente Mas de porque trabalho. você estava preparada para isso. Você, Sim. você sempre pensou, né? A gente, quando a Fernanda falou dos seus starts, dos seus insights, eu acho que é exatamente isso. Você focou tanto e estudou e se empenhou tanto, né? E se empenha, que você estava preparada para a pandemia. E você Mesmo pegou não sabendo, carona, né? mesmo não sabendo, e pegou carona na oportunidade. Exatamente. É o que a Exato. gente também sempre diz para o empreendedor. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Sim. E as coisas, a gente precisa acessar, né? A gente precisa ter as ideias e elas vão chegando. E a gente precisa perceber quando elas chegam e... Exatamente. Surfar as ondas. você podia ter pego, não, pelo amor de Deus, eu Vou quero tirar as vou tirar férias, 30 é. dias e depois eu volto. Sim, sim. Conheço muitas pessoas que fazem isso. E depois dizem, né? Por Poxa, que o não deu mercado certo, tá tão né? ruim. Tá ruim. E é É o exatamente governo, né? isso, Culpa Lívia. da política. Porque É, tudo tem tudo dá trabalho. Sim. Né? Ninguém, É um fato. quando alguém pensa, né, a gente que está começando aí o mês do empreendedorismo, que empreender é maravilhoso, porque a gente é dono do nosso tempo, porque a gente vai trabalhar o dia que a gente quer, isso é uma grande ilusão. Isso é romantizar algo que não existe. E você tá aí a prova disso. É. E que bom que a pandemia É. foi muito boa para você, como foi boa para muita gente. Sim, Sim. que Que se soube, reinventou e que é. soube fazer com que o seu negócio Exatamente. desse Na nossa certo. rede mesmo, né? A gente se encontrou na pandemia. Sim. E Acho aí- que foi um pouquinho antes, né? Foi um pouquinho antes. E foi onde nós tínhamos aí, quantos éramos na rede? 30, 20 e pouquinho? Ah, Não, 20, 20, acho que 20 21, e 22. poucos. E a gente conseguiu, todas nós mantermos os nossos negócios, mesmo na pandemia. com Exato, é gente, verdade. a Fernanda com literalmente fechada, né, Fê? Sim, fiquei 6 meses fechada. Mas te cortei, volta lá pro seu assunto que eu tô adorando. E aí os clientes te ligaram e você É, e contratou aí gente. Fui contratando, porque eu não dava realmente conta sozinha. E aí foi a primeira, daqui a pouco a segunda, daqui a pouco a terceira. E gente trabalhando em casa também. E eu troquei o espaço da confecção, fui para um espaço um pouco maior, me mudei também de casa, porque aí foram várias mudanças que foram acontecendo e ampliei um pouco a confecção, né? Tem a questão do enquadramento de CNPJ, aí você vai trocando toda a parte burocrática e também a parte do volume de clientes, né? Que aí eu comecei a ter muito mais clientes, né? Implementar programa, sistema para a gente poder trabalhar, outros materiais, outras máquinas. Eu sempre fiquei muito atenta a isso. E assim, o mercado pet, ele é um mercado muito promissor, mas ele está engatinhando ainda. Olha. Muito no começo. Então, assim, muita coisa a gente também não encontra. Muita coisa a gente tem que inventar. Né? Então, isso foi acontecendo durante esse período da pandemia e foi muito bom, foi um período muito bom. Eu tive um ânimo muito grande ali, porque essas coisas vão dando ânimo. Sim, né? A vida do sim. empreendedor é de altos e baixos nessa parte. Né? Tem dia que a gente está muito animado, tem dia que está um pouco menos e assim vai indo. Então, esse período foi um período que me deu um gás muito grande. Então, realmente, a gente trabalhou muitas noites viradas. Eu acho que eu nunca virei tanta noite na minha vida trabalhando igual nesse período. Mas tudo é um processo. E aí, quando foi em 2022, eu tive uma oportunidade e também resolvi aproveitar. Foi quando eu vendi a confecção. E aí, né, olha, isso Olha, eu tô- isso é fantástico, porque a gente, eu não sei nem se eu posso dizer se tudo que a gente diz é tudo que ela faz ou se tudo que ela faz é o que a gente diz. É mais ou menos como toda skinny, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Porque a gente fala muito
nessa mudança que às vezes a gente não foi criado. Às vezes não, a gente não foi criado para fazer Não tem essa mudanças. cultura. A mulher, Exatamente. então, muito menos. A gente né? tem a cultura de que os negócios precisam ser herdados, né? Ou precisam ser deixados de herança. E às vezes a gente não tem coragem de pegar um negócio em plena ascensão e dizer, deu até aqui, mas agora eu vou fazer uma outra coisa que também é importante, que eu também quero, e vou arriscar de novo, recomeçar numa coisa que de repente estava estável e, como você disse, em larga a ascensão. Como é que foi assim? Como é que foi assim, a ligação? Como é que foi pensar? O que você, assim, o que você puder falar, obviamente, mas o que você pensou de um lado e do outro? Porque eu acho que para a gente abrir esse mês, as pessoas precisam entender assim, será que elas estão satisfeitas no que elas estão fazendo? Ou mesmo satisfeitas, será que essa é a única opção da vida delas? Né? Ou o que a gente pode refazer para continuar tendo brilho nos olhos, vontade de fazer algo novo? Da onde que aconteceu isso tudo? Conta pra gente. Bom, eu acho que eu aproveitei todas as oportunidades, inclusive essa, a conversar. Não foi nada planejado, tá? Nada, absolutamente nada planejado. Eu simplesmente um dia acordei e falei, eu quero fazer algo novo. Porque essa cultura toda que você está falando, que isso realmente vem aí de gerações, eu acho que eu nunca fui muito apegada a isso. Eu amo o novo. Eu amo descobrir as coisas. Eu gosto... As coisas novas me chamam a atenção e me atraem. Então, assim, eu gosto de estar em constante movimento para poder descobrir as coisas novas. E chegou um momento que, assim, a confecção estava indo muito bem, mas eu falei, tá, eu acho que eu cheguei no meu limite de descobrir o novo desse ramo. Já não tinha mais nada muito novo ali para mim. Né? Depois de participar de tanto evento, feira, atendimento de cliente, enfim, nesse período todo também, eu fiz muito evento aqui na cidade, em outras cidades. Então, eu acho que deu aquele tempo ali. E foi muito, muito, muito bom durante todo o tempo. E deu super certo. No entanto, que eu vendi a confecção e ela funciona até hoje. E aí, quando chegou o momento, eu falei, gente, é um mercado muito específico. Quem que vai querer comprar uma confecção de acessório pet? Porque também é uma área muito específica. A pessoa precisa ter habilidade, né? Com as mãos, com criatividade. São coisas que você precisa ter para estar ali empreendendo. Tem uns pré-requisitos que não são Sim. simplesmente estudados, né? Pois que você não consegue adquirir com tão pouco tempo, né? E eu pensei, e agora? Vou fazer o quê? Vou fechar a confecção? Porque foi meu primeiro pensamento. Eu falei... primeiro você recebeu a proposta do trabalho. Não. Da consultoria. Não, ela pensou que eu não quero mais isso aqui, deu meu tempo. Aconteceu tudo junto. Tá, você pensou, tá vendo? Você pensou e chegou. Eu acho que eu aí. atraí tudo que eu pensei, na verdade. Sim, mas a gente sempre atrai, né? E aí, no primeiro momento, eu falei, nossa, eu vou fechar a confecção. Né? Vendo as máquinas, vendo o material que dá para utilizar em outras fabricações. E aí, quando eu pensei, minha irmã trabalhava comigo e eu comentei com ela. Eu falei, olha, já vou até conversar com você sobre isso e tal, mas estou pensando, eu acho que, né, o meu período aqui já não está mais sendo... Já foi, daqui para frente eu acho que já não vai ser mais tão legal. E aí ela falou comigo, você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso e eu vou fazer isso. É aquela hora que a gente fala aquilo que a gente não quer, né? É meu, né? Tipo assim. E eu tenho um pequeno problema. Não fala comigo, você não pode. Porque sim, a gente pode. A gente pode tudo que a gente quer, né? Então, a gente pode. E eu falei com ela, não, eu quero e eu vou fazer isso. Não sei como ainda, mas vou. E aí começou a surgir. Porque, assim, eu não consigo identificar de onde que surgiram as pessoas. Mas, assim, vieram algumas pessoas interessadas. E eu não cheguei a comentar com muitas, né, sobre essa questão. Mas aí apareceu a primeira, que foi uma pessoa que eu tinha focado, que eu falei, olha, eu acho que vai dar certo e tudo, mas nós tivemos alguns contratempos no meio dessa negociação e que a gente identificou que não era o momento para ela, para aquilo, né? E na mesma semana... Uma outra pessoa que tinha me procurado, eu sentei, conversei e falei, então, é isso. A empresa é essa, né? Apresentei todos os dados, tudo certinho, todos os relatórios e falei, o negócio é esse, você está interessada? Ele falou, tô e eu quero. No dia seguinte, a gente já fechou tudo. A Aline, que é nossa amiga aqui do empreendedor, fez toda a parte burocrática de documentação e tudo, e dali...
Eu fui, entreguei a chave e eu acho que eu entreguei a chave, assim, com o coração completamente aliviado. Gente, isso é muito Isso é bom, lindo. né? Isso é... Porque não foi num momento de desespero, né? Não. A gente vê muito isso em educação financeira. A gente precisa estar preparado para as mudanças também. E se a gente não está financeiramente, quando você falou, né, o negócio estava de vento em polpa, e estava tudo pago quando começou lá a pandemia, eu imagino que tenha seguido desse jeito, essa organização, e aí você pôde oferecer para vender. E isso é muito importante também, né? É um conjunto, né, de tudo. Eu sempre tentei ser bem organizada nessa parte. E assim, como a empreendedora, como empreendedora sozinha, eu tinha muito medo de algumas coisas. E principalmente de não ter o dinheiro de pagar o funcionário no final do mês. Porque assim, o meu medo não era, às vezes, de dever um banco, uma empresa maior, algo assim, mas sim do funcionário, que eram as pessoas que contavam somente com aquele dinheiro. A sua responsabilidade, Exatamente. Porque eu acho que a maioria dos empreendedores dormem e acordam pensando no salário do funcionário, isso é um fato. Por mais que a empresa esteja indo bem, mas você tem aquela responsabilidade. E eu cheguei ao ponto de ter 6, né? Então, assim, eu dormia e acordava pensando. E com isso, desde o início, eu sempre preferi comprar tudo à vista e manter tudo sempre pago. Então, tudo sempre que estava dentro da confecção estava pago. Claro, depois de alguns anos, depois desse período da pandemia, que o volume foi aumentando realmente muito mais, aí você começa a negociar, até porque você tem estrutura para se negociar com empresas maiores também, até e direto com fornecedores. Escalar, né? Exatamente. Mas eu sempre me preocupei muito com essa parte. E eu acho que isso também me ajudou na hora dessa venda. Né? Porque se você tem uma empresa saudável, você consegue vender. Senão, não. Ninguém vai querer comprar uma empresa que não esteja saudável. E a empresa continua funcionando até hoje. As meninas que trabalhavam comigo na época ficaram também. Todas elas ficaram empregadas. Depois não quiseram permanecer. Mas uma ainda está, né? E as outras saíram primeiro, mas assim, eles foram também se reinventando, mudaram muita coisa, mudaram o estabelecimento, ampliaram muito mais, fizeram novos investimentos. Então, assim, foi meu primogênito ali, minha primogênita ali, e que está ainda você vê expansão. O filho encaminhado, né? Tipo assim, esse eu não tenho mais responsabilidade, mas ele vingou. Não tenho mais preocupação, né? Agora, passando a preocupação para o outro, mas é como se tocasse sozinho, né? E isso tudo, assim, durante todo esse tempo, como eu sempre fiz muita visita, né, aos clientes, eu fui criando uma rede de relacionamento nesse mercado muito grande. Então, assim, hoje eu conheço muita gente pelo Brasil todo. Então, isso também me ajudou. E, como eu disse para vocês, que tudo foi acontecendo muito rápido, na semana seguinte que eu decidi vender a confecção, já me foi feita a proposta de entrar para essa outra empresa, né, para poder somar também na parte de gestão e também pelo conhecimento, né? Então, assim, eu estava até conversando com a empreendedora dessa empresa esses dias e ela ainda falou comigo, ela falou, nossa, eu literalmente montei a empresa e deixei na sua mão. E realmente foi isso, porque hoje eu basicamente toco a empresa, né, e claro, ela paralelamente, tudo, mas assim, hoje eu tenho muita autonomia. Então, eu acabo empreendendo dentro do negócio dela também. É o famoso empreendedorismo. Né? Acho que faz toda a diferença, por exemplo, nesse colaborativo, né? Sim, não. A gente costuma dizer que são poucos intraempreendedores que querem trabalhar de CLT. Né? Sim. Mas quando você tem a sorte de ter uma pessoa que trabalha como um dono, né? Que é o papel, né? Que é a tradução da nomenclatura, né? Para quem de repente ainda não conhece. Dentro da tua empresa você ganhou um parceiro, um sócio, né? Sem ter que dividir os lucros, vamos dizer assim. Porque é tudo que todo mundo quer, né? A gente carrega aquela máxima de que, tipo, não faz do meu jeito, não faz da melhor forma, porque não existem muitos intraempreendedores, né, no mercado para serem contratados. Exato. Mas quando você dá a sorte de encontrar um, você está feita. Acredito que a sua, né, gestora lá maior, a proprietária do negócio, também fez uma loteria premiada, né? Acho que sim. Acho que sim. Você tá quanto tempo lá já? A empresa, mês passado, fez 1 ano. Ela começou quando eu entrei. Então, assim, foi realmente tudo acontecendo. E essa mudança toda,
eu acho que é um ponto muito importante também de se comentar, né? É como a gente se sente em relação a isso. Porque é uma coisa diferente, né? Você tá ali dominando tudo e depois você passa a não dominar tudo. É diferente, né? É você sair do papel de liderança e ir para o papel de liderado, né? E isso faz muita diferença. Mas, assim, eu acho que eu estava tão focada em realmente analisar que aquilo tudo ali tinha passado, que aquele momento ali tinha passado, que eu acho que toda essa questão de adaptação foi toda muito rápido. E, assim, por conta de continuar no mesmo mercado também, eu acho que isso ajudou muito, né? E realizando novas coisas que era o que você queria, né? Sim, fazendo coisas diferentes, né? Que também é muito legal. E lido com cliente sempre, que isso também é uma coisa que me atrai. Mas o conhecimento te dá essa autonomia de você negociar o seu negócio. Então, por mais que você tenha voltado a ser liderada, você voltou a ser liderada, mas com uma autonomia e uma... não responsabilidade, mas assim, a negociação foi diferente. Sim. Né? A negociação foi diferente. Você botou a carta, você pode... Quando a gente tem conhecimento, a gente pode botar a carta na mesa e falar, olha, é isso aqui. Como você vendeu e falou, ó, é isso aqui. Quer? Ótimo. Não quer? Vou tocar, porque o negócio não tá ruim. Né? E quando a pessoa chegou, pessoal, ó, meu conhecimento... A pessoa já sabia, né, do teu conhecimento, né? Ela já me conhecia, né? Pois é. Já me conhecia. Gente, tá vendo? Conhecimento nunca é demais. Então, assim, ela já sabia um pouco do meu perfil e eu acho que ela também aproveitou a oportunidade. Nunca conversei com ela sobre isso, mas eu acho que... Depois desse podcast, ela com certeza vocês vão ter uma reunião ótima. Com certeza ela tá aqui assistindo, de alinhamento. Gente, não tenho dúvida. E com certeza você vai receber uma proposta ainda melhor, né? Mas essa transição também, eu literalmente vendi a confecção sem saber o que eu ia fazer na semana seguinte. Eu gosto muito de ter ideias. Então, eu falei, eu vou ter alguma ideia. Vou fazer algo novo. E aí foi quando surgiu a oportunidade, né? Tô lá até hoje. E eu vou falar que, assim... ela não acha isso, mas aos meus olhos, né? A empresa já tá bem, já está bem estruturada por ter somente um ano, né? É uma empresa que hoje ela já se banca, já paga suas contas, já está fazendo coisas novas, diferentes e aumentando a carteira de produto, de cliente, investindo em outras coisas também. Então, eu acho que isso é a parte muito importante. E a parte muito legal também, que eu acho que acaba junto, né? A parte do ensinar as pessoas, porque é um mercado muito carente, esse mercado pet, principalmente de conhecimento, porque as pessoas, assim, elas investem no curso de banho-tosa, né? Vão lá, aprendem, só que elas estão aprendendo o operacional. E a parte da gestão, quem faz? Quase ninguém. Então, assim, a gente tenta também ensinar algumas coisas, né? Dando dicas, né? Dando suporte ao cliente, ensinando como é que faz para ver se os produtos são rentáveis ou não. Muita coisa assim também. Então, essa parte me chama muito a atenção também. Você falou que que vocês estão engateando ainda no ramo pet, assim, no caso o ramo Friburgo, como um todo, né? Mas eu vejo tanto pet e eu juro que eu penso assim, será que todo mundo ganha dinheiro? Porque é um do lado do outro. Eu moro aqui no centro, moro no Paissandu. Só ali eu tenho, em menos de 300 metros da minha casa, são 6 pets. Sim, mas você tem noção que hoje o Brasil é o primeiro colocado no ranking em quantidade de pets? Não sabia. Não, eu mesmo tenho 3, né? 2 gatos e um cachorro. Pois é. Viu como você contribui? E mas assim, são muitos pets, né? Quando eu falo pet é considerado só quem tem banho e tosa ou pode ser só loja de ração? Tudo isso é pet, não? É porque, assim, o banho e tosa, ele pode ser separado ou junto do pet shop, né? Que é a loja que vende a ração. Então, eu tô falando certo. Então, são 5. Sim. Todos eles oferecem o banho e tosa, porque eu conheço todos. Viu? A gente está conversando com uma especialista. Sim. E aí, assim, vale essa pergunta. Vale essa pergunta. Pet é só cachorro e gato? Qualquer animal de estimação, né? A gente, assim, quando eu falo do ramo pet, a gente oferece... Não, tem 6, que tem aqui no Cadinho também. A gente oferece produtos para animais de estimação. Então, qualquer tipo de produto
qualquer Qualquer tipo animal de animal que você tem em casa. Eu, por exemplo, tenho uma chinchila. É a Nina. Ela já tá comigo há 6 anos. Olha, E tem os cachorros também. Não tenho outros porque eu não tenho tempo e não tenho espaço, mas gostaria de ter vários outros animais diferentes. É Mas- muito legal esse movimento, né? Porque, assim, quem trabalha no ramo geralmente é muito apaixonado. E a gente percebe que as pessoas estão ficando mais apaixonadas ainda pelos bichos. Existe alguma teoria, algum estudo sobre isso? Existem vários estudos, na verdade. Teoria não, mas estudos sim. E assim, hoje se tem mais animal dentro de uma casa do que crianças. é. E hoje, Isso é preocupante. acho que para o futuro, não para nossa geração. Mas para o futuro, sim. Porque se as pessoas só vão envelhecendo, cadê os novos para poder fazerem as coisas novas, inventarem coisas novas e dar continuidade nisso E ter a tudo? força, né, para fazer o que a gente vai envelhecendo, não vai tendo condições de fazer. Exato. Mas cada vez mais os nossos filhos vão dizendo que não querem filhos, né? Eu sou prova viva, né? Disso. Pois é. Estou nessa estimativa. Lá em casa, as minhas filhas ainda falam que querem ter filhos. Então, eu acho que eu vou ter netos. Meu filho já disse que não. Não, né? Esses dias a gente ainda brincou, falou, não, quando você tiver filho, não, já não falei que eu não vou ter filho. Tipo, Isso já tá já tá determinado. Né? A gente dá que pensa, né, que em algum momento vai mas conhecer alguém que vai fazer e pode mudar de acontecer. ideia. Mas Pode Olha, mas fica a acontecer. dica. Outro dia eu falei isso com um irmão meu. Falei, quem tem pet não fica triste. Não dá tempo tem de ficar, não tem como. como. Você não se sente sozinho, você não fica triste, aí eu fazendo o quê? E às vezes talvez seja isso, porque a criança também não te deixa sozinho, né? mas às vezes ela te entristece. Mas os pets também dão Sim. despesa, talvez um pouco menos. do Sim, que a criança. responsabilidade. Hoje o meu tá com dor de tudo. ouvido lá e eu toda preocupada que tem que, né? Tá todo dói lá, o Sim. meu cachorrinho. Sim, sim. É esse tempo. E eu acho que, na verdade, a gente acaba ficando mais preocupado com os cachorros do que com as crianças, porque elas falam e elas conseguem expressar verdade. o que estão sentindo. Os animais, não, a gente tem que descobrir, né? Mas eles pedem ajuda, incrível. Sim, Incrível. pedem. Mas esse é um outro assunto que se eu entrar aqui, eu também fico impressionada. Já contar várias com histórias. o que os meus bichos fazem também. E não tem adestramento nenhum, não, tá? É tudo raiz. Eu tenho um que eu costumo falar que a gente conversa com os olhos. A gente se entende literalmente no olhar. Eu sei o que ele quer olhando para ele. E ele me entende perfeitamente também. É muito E essa fofo. conexão, eu acho que é muito legal. É muito. E eu você também. já tinha animais antes de criar a empresa, que foi Minha mãe nunca deixou eu Ah. ter cachorro, nem gato, nem nada. Nada. É Nunca, Então, nunca. depois da empresa que você começou a ter, um pouco antes. Um pouco antes, eu adotei o primeiro. E aí, ele tá lá em casa até hoje, já vai fazer 11 anos. E depois veio mais uma e a última chinchila. Adorei. Aquela questão assim, não tem mais espaço, o que, que eu vou fazer? Vou comprar uma chinchila. É, o ranço da chinchila, um pouquinho da Índia. Nada, a chinchila é um bicho super inteligente. Gente, ela é linda, ela come com a mãozinha segurando e ela limpa a Meu Deus, boca. Não sei daqui alguma chinchila. E ela é você não vai chique, comer ela nada. come frutas secas. Ela adora Olha, frutas secas. Gente, ela é rica. Ela é rica, só ela. Muito bom. E quais são os planos do futuro? Uma mulher inquieta que está sempre em Pois é. transformação. Pois é, eu, como sou inquieta, né, no meio disso tudo, já tenho, assim, 2 projetos escritos que eu ainda estou desenvolvendo as ideias. Um foi até escolhido, não sei se vocês conhecem, pela Escola de Negócios do IBMEC. Sim. Isso, para o desenvolvimento, né? Então, passei por esse processo todo e agora eu tô nessa fase de ainda decidir para qual dos 2 e decidir o que fazer a partir daí. Porque são 2 projetos grandes, mas são 2 projetos inovadores. Não existem no Brasil. Gente, isso A gente é... adora isso. Olha, Tem spoiler? Tem spoiler? Não, Ah, meu Deus. é do ramo pet. Ah, legal. Ah. Já é uma pista. Já é uma já. pista. E assim, quando você resolveu vender, e, né, sem saber o que seria, e aí você acabou reencontrando, né, uma forma de estar no mercado em coisas que você gostaria, em nenhum momento você pensou assim, vou manter a confecção e vou... Precisava encerrar? Aquele ciclo precisava ser fechado? Precisava porque, assim, tudo que me fez bem durante todo o período, né? Chegou um momento que eu já não tinha mais... Acho que eu não tinha mais
energia para gastar naquilo ali, né? Porque é um ramo muito específico, a gente tem que ter muita criatividade o tempo inteiro. E a criatividade você simplesmente não senta e fala, hoje eu vou fazer tal coisa. Hoje eu vou ter criatividade. Não funciona assim. Tem dia que você tem muita criatividade, tem dia que você não tem nada. Tem dia que você tá com a cabeça tão cheia que você tem que pensar em outras coisas. E esse processo todo foi me desgastando um pouco. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu ainda falei... Porque eu pensei nessa possibilidade, né? Falei, não, vou deixar as meninas tocando, vou só fazer a parte da gestão. Teoricamente, assim, é a primeira coisa que a gente pensaria, né? O mais óbvio, né? Tipo, a gente não abre mão até que eu tenha algo sustentável para abrir mão daquilo. Sim, mas e aí? Eu tinha um grande problema nisso. Os meus clientes. Porque eles não aceitavam outra pessoa para atendê-los. E aí eu sabia que eu ia continuar agarrada nessa parte. Isso é um defeito ou uma qualidade? Acho que tem a parte boa e a parte ruim. Acho que tem os dois lados. A parte boa é que, assim, eu fico feliz porque, que a gente consegue criar esse relacionamento, então é sinal que você está fazendo o seu papel ali bem, né? E, assim, deles gostarem, você está sendo uma pessoa agradável. Eu acho que junta isso tudo, né? E, por outro lado, é ruim porque isso te deixa um pouco presa, né? Então, assim, implementar outra pessoa no atendimento foi uma dificuldade muito grande para mim, Lívia. Então, assim, muitos clientes falam isso comigo até hoje. Sentem falta de você, né? Porque de uma certa eles ficaram sem você lá, né? De qualquer maneira, eles ficaram sem você. Eu tive até uma cliente esses dias que ela falou comigo, ela falou, você vendeu a confecção, mas você não vendeu você, então não adianta. E isso também é muito legal, né? Porque a gente, quando fala, às vezes, de concorrência, e eu acho que esse tema cabe muito bem aqui, porque, como você disse, né? Tem um pet a cada esquina, um do lado do outro, é um ramo que está crescendo, existem mais cachorros do que pessoas em muitos dos lares, mas você não consegue ter concorrência quando ninguém consegue copiar quem você é. Sim. E isso é algo que a gente fala o tempo todo, porque a gente mora numa cidade pequena, né? Sim. Onde às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o outro, com a concorrência, que eles esquecem de fazer o seu papel. E o seu papel bem feito nunca vai ser substituído, porque você pode passar todos os processos, mas nunca você vai poder passar aquilo que é a sua essência, a sua verdade. Mesmo que você conte, Exato. Ninguém vai acreditar ou não vai replicar da mesma forma. Exato. Porque não a tem nossa como. essência, né? Exatamente. Somos seres muito individuais. Isso. Exato. E quando a gente fala que compram da gente, né? Não compram da nossa marca, compram da gente. Exato. Eu entendo esse seu lado de não conseguir reproduzir realmente quem a gente não é viável, né? Não existe viável, isso, né? né? Em todos os clones que já se fizeram. Mas existe, sim, os treinamentos. Claro. Mas aí, no próximo negócio, você ousaria dizer que você estaria numa linha de frente mais segura? Sim. Com toda certeza. É um aprendizado. Com toda certeza. E assim, você tocou num ponto muito importante que eu vou voltar até para fazer um breve comentário sobre isso, que é a questão da concorrência. Não vou falar para você assim que eu nunca estava de olho no mercado, porque eu sempre procurava tudo. Mas isso é importante. Estar de olho, sim, não dependente. Até para poder saber todas as novidades. Mas eu vou falar para vocês que eu nunca entrei em nenhuma página de ninguém, nem procurei ninguém para saber valor, para saber onde atende. Nada. Eu nunca me preocupei com o outro realmente. Nunca. Então, assim, quando eu falei lá atrás que num primeiro momento, né, eu fui oferecer a confecção, que a gente começou uma negociação com essa primeira pessoa, ela já era do ramo. E, assim, ao ver, né, os outros olhos, as pessoas com certeza iriam falar que, nossa, vendeu para o concorrente. E, assim, eu não sentia isso. Ela era uma parceira de trabalho, a gente já conversava, eu já conhecia a mãe, a irmã, já conhecia a família em si. E, assim, o negócio não fluiu, mas a gente acabou criando até um vínculo de amizade, que foi até algo legal. E eu conheci um pouco mais da história dela, ela da minha, e isso foi muito legal, até para poder identificar quem ela realmente era, né? Isso foi muito interessante. A empatia, né? Exato. Gente, tudo fantástico, Lívia. E se a gente agora tiver que, assim, dar um salto quântico e pensar na Lívia
mulher, né? Porque assim, a gente está falando muito da livre empreendedora e isso é excelente. Eu tenho certeza que todo mundo está em casa já está cheio de insights, de gatilhos, de incômodos, que eu falo que a gente precisa ter insônias criativas para criar, né, os novos processos. Mas existe uma mulher aí, né, que já disse que não é mãe. Como é que é lidar com essa vida de empreendedora e de mulher? Olha, minha mãe fala literalmente a frase: livre é bicho solto. Ah, Ela fala exatamente assim. Eu realmente sou. Então, assim, eu nunca criei, não laços de relacionamento, porque eu tive relacionamentos muito longos. Inclusive, fui casada durante um período também longo. Mas eu nunca gostei muito de me amarrar a coisas que eu não pudesse, de repente, dar algumas escapulidas, né? E isso, vou dar um exemplo básico para vocês. Eu nunca pensei em comprar uma casa, porque eu adoro mudar. Porque quando eu tô de saco cheio daquele ambiente, sei lá, de alguns anos, eu simplesmente mudo. E tá tudo certo, eu não preciso fazer obra em casa. você não se apega. Não. Essa liberdade, eu te entendo, porque é um dos valores que fazem mais sentido na minha vida, chama-se liberdade. Eu acho que esse é um valor É algo muito que forte. eu não... É inegociável. A gente às vezes fala... A liberdade é algo que me deixa tão feliz que a gente se abre mão de algumas coisas que para outras pessoas não faz o menor sentido, né? Para ter essa liberdade de decisão, de ir e vir, de fazer o que quer, né? Exato. Eu te entendo, Lívia. E a Lívia é uma pessoa que gosta de muita liberdade. Eu gosto muito de viajar. Gosto muito de sair, que eu acho que são nesses momentos também que a gente conhece outras pessoas, que às vezes a gente tem novas ideias. Uma das ideias, inclusive, que eu falei, aconteceu numa mesa com amigos conversando. Então, assim, uma pessoa falou para mim, pensa numa ideia legal. Eu falei, tá, vou pensar. E realmente eu pensei. Em uma outra conversa, surgiu aquilo. E eu falei, no meio da conversa, eu falei com um amigo meu, a gente sempre conversa muito sobre negócios, mas a conversa está sempre acompanhada de um bom vinho, uma cervejinha, um bate-papo agradável e relaxante. E aí, nesse dia, eu falei com ele, eu falei, peraí, me dá 5 minutos que eu preciso anotar uma ideia que eu tive. E ele ficou olhando para mim assim, e eu anotei a ideia, falei com ele, agora você pode continuar, e a gente continuou, e depois eu fui desenvolver aquilo. Então, assim, eu gosto muito de estar entre os amigos. Minha família é muito pequena, então, assim, é muito fácil ter contato com todo mundo. E gosto de estudar. Porque as pessoas às vezes ficam assim, nossa, mas você gosta de estudar? Gosto de estudar. Coisas diversas, porque eu acho que a gente precisa aprender coisas do dia a dia de forma dinâmica e estar atento, pelo menos, para poder saber o que são as coisas novas do mercado, né? Acho que a gente precisa sempre estar atento nessas coisas também. E a Lívia é essa mulher Bicho de solto, 35 gostei. anos, bicho solto. É isso. Que de irresponsável não tem nada, né? Porque às vezes quem é, né? Assim, às vezes é uma frase que alguém chega e de repente não ouviu o nosso podcast. Nossa, bicho, não. Uma mulher responsável, centrada, comprometida, mas que gosta de ter a liberdade de ser quem ela é, sem Exato. precisar estar sendo, né, 24 horas controlada ou gerenciada. Não sei se essa é a melhor palavra. Eu costumo dizer que eu acho que a única coisa que me prende realmente é o meu trabalho. Aliás, eu acho que tudo da minha vida, o foco... Assim, tem coisas, claro, que a gente dá ênfase em coisas da nossa vida, né? Mas, assim, o meu trabalho é sempre tá ali em primeiro, né? Eu penso sempre na questão do trabalho pro trabalho. Porque eu acho que isso me desenvolve no restante, né? Você vê, os trabalhos que eu tive, né, aqui e fora daqui também, me trouxeram várias amizades de pessoas de vários lugares, de vários estados diferentes. E pessoas que eu tenho contato até hoje. Então, assim, isso também é uma coisa muito legal. Acho que no processo do trabalho a gente também aprende um monte de coisa. E isso tudo vai Desde que a acontecendo. gente esteja em busca e trabalhando com aquilo que traz alegria Sim. pra gente. Isso é importantíssimo. Sim. É você acordar de manhã e pensar assim, poxa, que legal, né? Mais um dia. E é o que você falou. Tem altos e baixos. Hoje eu estava comentando, hoje é dia 2, né? Não, hoje é dia 1º. Hoje é dia 6. Hoje é dia 6. Iniciozinho de mês. A gente bate uma meta, né? Passa o mês todo atrás de uma meta do que eu preciso, né? Vender e vamos atrás da venda. E aí, ufa, vendi bem pra caramba, foi legal. Mas aí vira o mês. E aí você vê assim, pô, começa tudo de novo. Uhum. Então, esses altos e baixos do empreendedor é exatamente isso. É você pensar que você...
Assim, o mês, ele é cíclico e quando ele acaba, você começa tudo a pensar, a percorrer, né, tudo que você fez no mês passado para conseguir fazer de novo. Eu estava conversando com a minha filha esses dias sobre isso, que ela está estudando para vestibular. Eu falei assim, mas você está numa idade que você vence como se fosse um joguinho, né? Você passa de nível. Sim. Né? Você vai passar no vestibular e você vai passar de nível. Chega um ponto na vida da gente que a gente não passa de nível. A gente fica ali, né, percorrendo. E por isso que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Senão a gente não aguenta. Exato. Eu fiz, assim, a confecção lá atrás nunca foi um sonho. Né? Foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade, exato. Então, a oportunidade durou o tempo que precisava durar. E várias pessoas já me perguntaram, você se arrependeu? E não, em momento nenhum eu me arrependi. Pelo contrário, quando eu olho, eu ainda penso assim, cara, que bom que tudo que eu fiz deu certo e que tá tendo uma continuação, né? Não, realmente eu não me arrependi e não voltaria atrás em momento nenhum. Faria tudo de novo. Da mesma forma. Isso é legal, né? Você olhar ter pra sido trás, inteira durante todo o Exatamente. processo, né? De tudo que você fez. entender que a vida é movimento, que hoje que Exatamente. nunca vai ser igual, né? E que a gente pode mudar. Sim. E isso faz a vida da gente também ter esse passar de nível. Às vezes a gente passa assim, né? Eu falo isso, mas é a sensação de ter que vender tudo de novo, né? As contas todas, que é o que o empreendedor vive muito. E eu acho que o que me chama muito a atenção nisso também, porque assim, o empreendedor dificilmente tem rotina, né? Porque a rotina dele muda o tempo inteiro, tudo muda o tempo inteiro, de um dia para o outro, e isso também me encanta bastante. O fazer a mesma coisa sempre, para mim, se torna uma coisa que me incomoda. Então, ter a novidade, você está em constante evolução ali, em constante movimento, isso me atrai. Então, eu acho que essa parte do empreendedorismo também é a parte que eu gosto bastante. E aí a gente não pode, né, assim, a gente está caminhando aí para os nossos minutos finais, deixar de perguntar como uma mulher em movimento olhou pra gente, né? Mês do empreendedorismo, né? A gente, né, que é uma rede de mulheres que tem desde Mulheres de Sucesso até... Eu não me recordo se você chegou a estar no Mulheres de Sucesso ou se você entrou... Conta um pouquinho, assim, para quem está em casa, qual é a sua experiência também, porque eu acho que é importante. Como foi sua trajetória até... Eu não me lembro, assim, a data exata, o ano exato, né? Mas eu lembro que eu fui convidada por 2 pessoas desse ramo pet que eu trabalho. E uma delas é até essa pessoa, que é a gestora lá da empresa que eu tô hoje. E nós fomos no Espaço ARP, que teve aquele encontro grande, né? E que foi um encontro bem legal. Eu tô tentando lembrar o nome do restaurante. no Poavre. Isso mesmo. Foi naquele encontro que teve lá. E aí eu achei, assim, super interessante, né? Eu falei, nossa, mulheres vão se encontrar para falar de negócio. Porque isso foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu sempre senti falta disso. A gente não tem um ambiente que a gente sente e possa conversar sobre negócios. E muitas pessoas vivem no mundo da lua em relação a isso. E não conseguem, né, ter esse tipo de conversa. E aí aquilo me despertou. Eu falei, opa, vai falar de negócio? Já é uma coisa que me interessa. Tá falando do empreendedorismo, é outra coisa que me interessa. E aí eu acho que logo em seguida já entrei para o grupo, que antes era só o grupo do WhatsApp, né? Porque era só Mulheres de Sucesso. Quando você foi numa reunião que, inclusive, uma das nossas patrocinadoras, a Priscila, do Observatório, foi falar sobre a questão de tecnologia, né? Isso deve ter sido em 2010, mas... 2000 e... A gente está em 23? Foi em 2020, não. Não, foi antes. Então foi 19. Isso, acho que sim, 19, por aí. E eu lembro que estava muito no início do grupo, né? Sim. Vocês já tinham feito alguns encontros, mas não tinham sido muitos. E aí, dali, me despertou. Eu falei, poxa, eu vou participar. E aí, eu comecei a participar dos Mulheres de Sucesso. E fiquei lá no grupo mais algum tempo, até o dia que eu vi a divulgação do Empreender com Mais Sucesso. Eu falei, opa, então agora já mudou. Porque aí agora é um espaço exclusivo para a área dos negócios. É lá que eu quero estar. E aí, foi quando eu conversei com você. E você falou comigo, você só grava alguma coisa. Eu falo, por quê? Do seu interesse em participar. E aí eu pensei, eu falei, ai, meu gente, eu vou ser analisada se eu vou passar ou não para entrar no grupo. Foi meu primeiro pensamento. Aí mandei e daí tô até hoje. E o que te chama a atenção, assim?
Vamos fazer um laboratório aqui pra gente também poder melhorar e também entregar, assim. Eu acho que é toda essa questão do movimento. Vocês conseguem fazer uma coisa que não é qualquer pessoa que faz. O movimentar outras pessoas, gente, dentro de um grupo de WhatsApp. E eu tô falando isso porque, assim, eu tenho outros grupos relacionados até ao setor que eu trabalho e como é difícil ter um engajamento das pessoas. E, assim, vocês postam alguma coisa, tem vários comentários, as pessoas interagem, elas se disponibilizam para ajudar. Eu acho que essa interação, Rede, né? essa rede, eu acho que isso é uma coisa muito sensacional. E ajudar também tá no seu DNA, né? Ai, tá. Eu me Tá. lembrei agora Tá. que a gente fez Tá. uma campanha na pandemia, onde a gente fez um bazar, lembra? Online, e a verba foi para que a gente comprasse alimentos e você levou a uma Exato. comunidade, não foi? Exato, fui levando para Agora pessoas lembrei. que precisavam. Isso. Foi para pessoas que estavam precisando, porque foi logo no período, acho que no finalzinho da pandemia, se eu não me engano, no meio, No né? meio, Alguma no coisa meio, assim. no meio. Isso. Foi uma campanha, né, que foi feita entre o grupo todo. Então, e essa parte é muito interessante. Acho que no Yakisoba você também foi fazer Fui soba. lá, lavar macarrão, aprendi a fazer yakisoba. Essa foi a melhor parte. Viu? Claro que Você nada. gosta de cozinhar? Adoro. Ah, é? Nada Ela continua minha cliente. nada comparado ao porque não yakisoba é- de vocês, né? Claro. Não tenho essa mão. Mas sim, aprendi alguma coisinha lá também. E eu acho que essa questão do ajudar tá muito no meu DNA. Isso é muito da minha mãe. E assim, eu tenho até que ficar me policiando às vezes, tá? Porque é o que eu tenho falado ultimamente. Nem todo mundo quer a sua ajuda. Nem todo mundo está preparado para receber a sua ajuda. E a gente também precisa identificar isso. Cada um tem seu tempo, né? Então não adianta só você estar disposta a ajudar. O outro também precisa querer essa ajuda. O Caio Carneiro falou esses dias num curso que eu fiz com ele, que ele falou assim, você tem que correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e respeitar quem quer parar. Porque tem gente que quer ficar no meio do caminho. E aí você quer a todo custo trazer e não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Eu falo isso o tempo todo, né? Eu falo, eu não largo a mão de ninguém. Eu só deixo ir quem quer. Sim. Porque não dá pra gente segurar quem não quer andar, né? Senão atrapalha o movimento de todo mundo. Todo mundo, isso aí. Isso aí, eu acho que isso eu tenho. Tô aprendendo. A gente aprende todo dia, né? A gente tá aqui pra isso. Sim, a gente aprende todo dia. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo bastante. Mas tô sempre disposta. Isso é importante, né? Porque, na verdade, também, muitos vão dizer que foi sorte ou que você nasceu premiada, né? E não é. Trabalho. É trabalho, é Só dedicação e é relacionamento, né? Eu acho que, assim, se algo a gente pode definir que fez a diferença e tem feito na sua trajetória, é se relacionar. Sim. E a dedicação também, que a Fabiola falou. Porque eu acho que o empreendedorismo requer isso, né? Se você não for dedicada, não vai Adorei muito quando longe. você falou, tem que dar certo, né? Porque quando a gente determina que a gente tem que fazer dar certo, seja por que motivo for, a coisa começa a dar certo. Tem que dar, não tem assim, não tem alternativa. Exato. Tem que dar, acabou. E lá atrás, opção. quando isso aconteceu, eu ainda cogitei de morar fora. Eu preparei toda a documentação, tirei visto, tudo, vi tudo bonitinho, porque eu ia realmente embora. Mas o que me fez ficar foram os meus cachorros, porque eu não consegui ir e deixar eles aqui. Olha. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir, eu falei, então vai ser a confecção. E aí, logo no início, quando teve essa transição entre a Petrobras, né, e o empreendedorismo, a minha irmã um dia olhou para mim na porta da minha casa e essa cena ficou gravada na minha cabeça. Ela olhou para mim e virou e falou assim, Lívia, você não tá com medo, não? E se não der tudo certo assim do jeito que você quer? Aí eu olhei para ela e falei, não tô com medo. E se não der certo, tá tudo bem. O dinheiro é meu, tô rasgando o meu mesmo, vou investir o meu, vou fazer com o meu. E se não der certo, depois eu vou procurar outro emprego. Tá tudo bem. Falei, daqui a pouco eu tô formada, né? Consigo outro emprego porque eu já trabalhei em vários lugares e tinha experiência, principalmente com o público. Eu falei, se nada der certo aqui, pelo menos eu tentei. Agora eu só vou saber se dá certo se eu tentar. E aí, quando eu vendi a confecção, um tempo depois ela me perguntou, e aí, você se arrependeu? Eu falei, não. Aí ela, ai, meu Deus, então tá bom, né? Muito bom.
A gente tem que agradecer, porque a gente está chegando ao final desse encontro maravilhoso. Né? A gente está sem palavras, porque a gente já começou o mês de novembro. Arrebentando. Né? Lá em cima, né? Acho que vai ser responsabilidade grande esse mês, né? Vai. Porque é um mês também que a gente tem alguns encontros, Mas é uma né? delícia, né? A gente falar disso. Poxa, porque a gente ama a gente o vive empreendedorismo isso, feminino, né? Exatamente. E aí a gente já sabe, né? Que Tem muita coisa dia esse mês. 15 de novembro a gente tem um super evento no Teatro Sandra Cosmelli, né? No Nossa Senhora das Dores. Um evento que a gente está trazendo pessoas incríveis. E, claro, mulheres empreendedoras precisam estar juntas para ouvir outras mulheres, para se inspirar e para crescer. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, Ainda tem vaga. ainda né? tem vaga. Tá Não tem acabando. muitas não, mas mas corre ainda lá. tem. Então, aproveita Vai ser um sucesso. e O faz. link vai ficar aqui, né? A gente vamos botar aqui abaixo na descrição pro A pessoal gente entrar. coloca. Bom? E também precisamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Porque sem eles, a gente não estaria aqui. Porque existem outras mulheres e também homens que têm acreditado nesse movimento. Sim, e a parte bem legal, tá? O primeiro livro que eu vendi foi por um homem. Olha! Porque a Lívia, isso não deu tempo de contar, Falar. mas ela também participou do livro 1 das Mulheres de Sucesso. O livro 2 a gente lança agora dia 27. Novembro vai ser o mês, Novembro né? vai ser o mês. Mês de nos Muitos encontrarmos, acontecimentos. de divulgarmos, de falarmos, porque a gente precisa, sim, falar para que outras mulheres ouçam, mas para que os homens também saibam, né, que a gente está aqui não para competir, mas para crescer, para ter espaço de igualdade, um espaço, né, plural que é justo para todo Exato. mundo. Né? Perfeito. E aí, vamos agradecer, então? Vamos lá? Mude Telecom, do Otaviano, é uma telefonia celular maravilhosa que eu já estou usando. E Observatório, a sua agência criativa. Falamos aqui, né, da nossa amiga Priscila maravilhosa. Chacai Restaurante no Cônego, para você que quer comer uma excelente pizza, ser muito bem atendido pela nossa Sandrinha. Gente, pensou em óculos, pensou na Fiorella, né? Da nossa amiga Ramayana. Cada óculos, gente, eu já tô fazendo coleção. Passa lá, na rua Farinha Filho. Contadora Maiara Oliveira, vai voltar ali de novo, a gente vai falar dela. Se você quiser anunciar, 99899-4552. Gente, é rapidinho assim, mas não perde ninguém não, tá? Printa, liga, porque IEX, aqui Splash, Agatura, isso a gente já fala há um tempão, todo mundo já conhece. tá né? sempre no coração. Pensou em harmonização facial, pensou naquela maravilhosa Inês Costa Aires. Belisca, em Conselheiro Paulino, uma comida de qualidade e com gostinho de vó. Gente, estamos aqui na casa do podcast, né? Estúdio Realize. Você pode gravar o seu curso, a sua aula, é só fazer contato com eles. E se você disser que veio através do nosso podcast, você ainda tem desconto. Gente, tem que rodar de novo, porque a gente tem que falar dessas empresas 2 vezes, né? Observatório, vocês já conhecem, Chacai, excepcional, aquela pizzazinha, né, Fabíola? Maravilhosa. Hoje a gente pode sair, né? Fiorella, lá na Farinha Filho. Opa, Fiorella. Vamos Acho parar que na Fiorella Fiorella aqui, aí. ó. Maiara né? Oliveira, nossa querida Gente, aqui. contadora Pe- da minha empresa. Porque vocês Fantástica. prestaram atenção, né? Durante todo o período, a Lívia falou de foco e organização. Um contador perfeito ao seu lado vai fazer toda a diferença. E Maiara sabe o que faz. Com certeza. Olha, a gente está aqui chegando ao final e a gente tem um presente super especial. Ai, adorei. Entendeu? A nossa parceira, né? A Ai, Ramayana que da Fiorella. ela- Ai, já, vocês já sabem, né? É. A pessoa já gosta viu? de óculos, Isso, né? Entendeu? Então Abre vai pra lá, gente ver, Porque entendeu? tem cada um lindo. Eu tô Ai, ficando adorei. viciada, porque cada semana, meu quando Deus. eu passo lá pra pegar um óculos, eu quero comprar outro. Eu entendeu? evito, tá? De passar perto de Então, ótica. mas Ah, lá você... Então, a gente que usa grau, a gente tem que ter mais cautela, porque a gente tem o custo do... É, um custo elevado, né? da lente, né? Mas olha, ela falou que era um retrô, que ela achou que era muito elegante, que ia combinar super com Lindo. você. Arrasou. Inclusive com o seu look de hoje, né? Adorei, muito obrigada. Lívia, deixa então as suas considerações finais. Ai, adorei vir até aqui participar desses momentos com vocês. Já aguardo ansiosa pela próxima. A gente tem que te roubar, né? A Lívia é aquela que a diz Lívia é assim, aquela que a gente tem que vez em- roubar. ela tá de olho, mas ela some. De vez em quando a gente tem que capturá-la. Exato, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas estou sempre por aqui. E muito obrigada pelo carinho de vocês sempre e pelo convite também de estar aqui. Vamos com repetir a vocês. dose, né? Com certeza, tem muita história ainda, adorei. Gente, a gente quer super agradecer a sua parceria, né? A sua paciência, mas na verdade a sua
companhia, eu acho que é o que mais faz a diferença. O negócio hoje engasgou aqui no final, né? Eu vou de novo, gente, porque vocês sabem, quem sabe Ao faz ao vivo, vivo, de vez em quando a gente engasga. E tá tudo bem, né? Mas a gente quer agradecer, sim, por vocês estarem aqui, né? A gente tá chegando no mês de novembro, estamos chegando lá quase no final da nossa temporada, né? Esse é o nosso 35º programa, então, assim, tem muito conteúdo bom, muita gente importante, mas a gente precisava abrir esse mês de novembro com chave de ouro e a gente quer agradecer, né, por vocês estarem aqui, a Lívia por ter aceito dividir a sua vida, de expor tantas coisas que eu tenho certeza que vão mudar muito, né, o seu mindset e, por que não, os seus negócios. A gente se encontra na semana que vem com mais uma super empreendedora, porque o mês de novembro está recheado de mulheres fortes, para que a gente possa conversar assim, ó, de mulher para mulher. Parceira, Temos um encontro, então, olha, no dia 15 de novembro, é feriado, não tem desculpa, lá no... Colégio Nossa Senhora das Dores, Teatro Sandra Cosmelli, a partir das 4 horas da tarde. Espero vocês. Vamos lá. Beijo, beijo. Boa noite. Tchau.